Olá pessoal, novamente aí, dando sequência ao nosso curso e agora com um tema bastante cobrado em concurso público, tá? E que o examinador ele tenta te confundir bastante por causa de um detalhe que nós veremos aqui agora, que é a questão de ato infracional praticado por criança. Ou seja, conforme nós vimos lá já no primeiro vídeo, constatando que criança é a pessoa com até 12 anos de idade incompletos, completou 12 anos, é adolescente. Ato infracional praticado por criança, então o tema agora é ato infracional praticado por pessoas até 12 anos de idade incompletos, que aí é considerado criança, tá? Gosto sempre de reforçar essa questão porque é cobrado em concurso público e é relativamente fácil, que faz o aluno errar por confusões mesmo, colocada ali de propósito pelo examinador, tá bom? O artigo 105 diz o seguinte: ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no artigo 101. É o texto do artigo 105. E aí o examinador tenta te confundir falando que criança não comete ato infracional. Tá errado, o próprio artigo 105 já diz ao ato infracional praticado por criança, ou seja, não tem dúvidas que criança pratica sim ato infracional. Pode ter 9, 10, pode ter 8 anos, ela pode sim praticar ato infracional. Não se deixem cair nessa pegadinha do examinador, criança pratica sim ato infracional. Qualquer um dele, tráfico de drogas, furto, roubo, homicídio, criança poderá sim praticar ato infracional, tá ok? No entanto, dando sequência ali ao artigo 105, ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no artigo 101. Pessoal, e aí está o detalhe principal. Criança pratica ato infracional? Pratica, professor, você já falou isso 1 milhão de vezes em 2 minutos, tá certo? Só que pela prática de ato infracional, uma criança apenas poderá receber as medidas protetivas, que são aquelas medidas que estão no artigo 101. Ou seja, criança não recebe medidas socioeducativas, apenas medidas protetivas. O adolescente, sim. O adolescente, aquela pessoa entre 12 e 18 anos de idade, se ele praticar um ato infracional, ele vai ser submetido ao procedimento de apuração de ato infracional e, ao final, ele pode receber tanto as medidas do artigo 101, que são as medidas protetivas, quanto as medidas do artigo 112, que são as medidas socioeducativas. Já a criança, pessoal, não recebe as medidas do artigo 112. Juiz nenhum pode impor as medidas socioeducativas, aquelas do artigo 112, em qualquer criança. Apenas adolescente receberá medidas socioeducativas. Tá ok? Muita atenção. É bastante cobrado esse tema em 2 aspectos. Primeiro, criança pratica sim ato infracional. Então, quando o examinador colocar aqui criança não pratica ato infracional, tá errado. Criança pratica sim ato infracional. No entanto, a elas serão atribuídas apenas as medidas de proteção lá do artigo 101 e jamais as medidas socioeducativas do artigo 112. Então, novamente, se o examinador falar que ao ato infracional praticado por criança poderão ser impostas medidas socioeducativas, falsa, a questão estará falsa. Medida socioeducativa apenas aos adolescentes. Tá? E adolescente sim, ressalto, adolescente sim pode receber medida socioeducativa e medida protetiva também, mas criança apenas as medidas de proteção, aquelas no artigo 101, beleza?